Hoje, pedindo ao Senhor uma palavra para hoje, o Senhor ministrou ao meu coração. Não para, continua. E por falar em continuar, quem veio domingo passado, diga glória a Deus. A gente vai continuar a mensagem do domingo passado. Foi bênção na sua vida? Amém? E o tema da mensagem desta noite é a arte de permanecer firme. A arte de permanecer firme. Alguém aqui já teve a experiência de fazer a mesma prova várias vezes e não conseguir aprovação? Ou 2, 3 vezes e falar, cara, eu não consegui passar. Sabe, eu não estou falando de concurso público, porque às vezes você acha que ser reprovado no concurso público torna você alguém incapaz. Não, no concurso público entra o mais habilitado, entra aquele que gabaritou a prova, mas não quer dizer que você não passou na prova. Eu estou falando de ser aprovado, de não ser aprovado por falta de desempenho em alguma área, autoescola, no ensino médio, superior, numa prova de qualificação. Sabe, você consegue identificar onde você está errando ou onde você errou? Quando você faz uma prova desse jeito, é submetida a uma prova, você consegue, após ver o resultado, refletir ali qual foi o seu ponto fraco, aonde você não obteve êxito. Você já pensou numa estratégia para se preparar para a próxima vez? Ou você parou? Ou você desistiu? Ou você jogou a toalha? Ou você disse, vou tentar outra coisa? Eu quero ler com você o texto bíblico de semana passada e dessa semana, Romanos capítulo 5, verso 3 e depois o verso 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Volta lá no versículo anterior. Isso. Na semana passada nós falamos acerca da bênção da tribulação. Eu encontrei o pastor Sandro essa semana, ele falou, rapaz, para mim tribulação era um negócio muito ruim. A gente até sacaneava as pessoas, lá vai um tribulado. Mas na semana passada você aprendeu que tribulação é um processo. A vida é feita de processos. E o processo da tribulação era quando se colhia o trigo e ele ficava espalhado na eira e vinha um carro de boi puxando o tríbulo. E o que era? Um tríbulo era uma madeira bem pesada, eram várias madeiras, mas era uma estrutura bem pesada. Em alguns casos chegava a se assentar o homem em cima que conduzia o carro de bois. E na parte de baixo do tríbulo tinham pedras e pedaços de ferro, porque a intenção era o tríbulo vir com esmagamento sobre a palha e o trigo que estava ali, para que ele pudesse separar a palha do trigo. Era um processo. Passar o tríbulo em cima da palha do trigo é dizer, a palha foi útil até aqui, porque daqui para frente o que me interessa é aquilo que tem valor, é o trigo, é o grão. Passar pela tribulação é um processo, é uma escola de Deus na nossa vida, onde você vai deixar para trás as coisas que até contribuíram para aquele tempo, mas não tem nada a ver com o tempo futuro, não tem nada a ver com o próximo nível, com o próximo estágio da sua vida. Posso ouvir um amém? Quem aqui hoje passa pela prova dando glória a Deus? Pensou que ia cantar também essa, né? Mas passar pela prova, dando glória a Deus, é o que está aqui, ó. Também nos gloriamos na prova, na tribulação, sabendo que a tribulação produz
e perseverança é a mensagem desta noite. Perseverança é a arte de permanecer firme. O apóstolo Paulo, a vida cristã ela não é feita apenas de momentos de vitória imediata, mas de processos. Falamos ainda há pouco. Se você olhar para a tua vida hoje, você vai entender os processos que você já viveu para ser quem você é hoje. Tudo que você passou até hoje forjou você. Tudo que você viveu até hoje forjou a pessoa que você é. Tudo que você experimentou até hoje construiu você. E quando você olha para trás, imagine você sem um dos processos. Imagine você sem uma dessas tribulações que separaram aquilo que não condiz mais com o próximo nível. O apóstolo Paulo mostra que há uma sequência espiritual no meio da tribulação. Primeiro a gente aprende a perseverar, depois você adquire experiência e por fim nós alcançamos uma esperança inabalável. E o que é uma esperança inabalável? Repete comigo, fé. Alguém já conheceu alguém de fé mesmo? Alguém que você olha assim, cara, eu queria ter a fé que tem essa pessoa. Quando você chega a dizer isso, qual o nível de fé dessa pessoa que você faz referência? Um nível de fé inabalável. É alguém que você olha e fala, verdadeiramente, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Paulo ele foi experimentado desde o primeiro encontro com Jesus em Damasco. E sabe exatamente o que é ser justificado pela fé, viver pela graça, se gloriar na esperança da glória, se alegrar na tribulação e ainda assim ser provado e aprovado, vivendo cheio do Espírito Santo. Paulo não estava falando de outra pessoa nesse texto. Paulo estava falando dele. Paulo estava dizendo o que ele viveu e como estava o seu coração. Ele não escreveu uma teoria teológica, mas Paulo estava falando de si mesmo e das experiências que ele teve em Cristo. Se eu abrisse o microfone para uma pessoa aqui nesta hora, para você dizer as experiências que você tem vivido ou já viveu com Cristo, o que você diria? O que você passaria de cuidado, de informação, de direção para as pessoas que caminham com você? Olha, essa caminhada não acontece da noite para o dia. Você ter esse tipo de moral para dizer isso, não acontece da noite para o dia. Deus usa as lutas para te moldar, para formar em você um caráter inabalável, um caráter aprovado e uma fé sólida. Até que ponto você diz estar firme no Senhor? Até que ponto você diz confiar no Senhor? Até que ponto você pode dizer, Senhor, o meu coração está seguro em Ti? Nós viemos para a igreja muitas vezes por causa de um problema e saímos da igreja por causa de um coração que não estava preparado para enfrentar problemas. A gente não é perfeito não, mas estamos buscando Cristo que é perfeito. A gente não está aqui para dizer para você que é difícil ser crente. A gente só precisa confiar nele. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo com você. Eu vim aqui só para te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além, nada além de Ti, mas nada além da promessa, da Sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho
Se você tem a promessa, você tem tudo. Se você tem Cristo, que é a promessa de Deus para o homem, você tem tudo. Não te falta nada. E a primeira coisa que eu quero conversar com você hoje é perseverança. A arte de permanecer firme. Repete comigo: perseverar é estar firme. Sabe, a palavra perseverança, ela vem do grego hipomoné, que significa resistência, constância, firmeza em permanecer debaixo da pressão, paciência ativa. Eu gostei muito dessa última explicação aqui: paciência ativa e firmeza em permanecer debaixo de pressão. Nós somos pressionados todos os dias. Nós somos colocados à prova todos os dias. Quando você sai da sua casa para trabalhar, você tem que chegar lá no trabalho e encontrar aquele cara chato que está perturbando você. Muitas vezes você só não chuta o balde porque você lembra que em casa tem alguém esperando você voltar e precisa do sustento que você vai trazer. Alguém já passou por isso? Querido, a pressão está grande sobre a sua vida, mas você está lá dizendo: eu estou debaixo de pressão, mas há um propósito em tudo isso. Eu tenho certeza que isso vai passar. A minha paciência é maior do que a afronta que eu estou sofrendo. A gente precisa olhar para tudo isso e entender que você tem a arte de governar o seu interior. As pressões da vida, elas são externas. Se você olhar à tua volta, você vai ver que tudo que você sofre é externo. Mas o teu espírito firmado em Deus, que diz para a sua alma: volta para o teu sossego. E eu te pergunto, é fácil fazer isso? Quando eu estou falando de alma, eu estou falando do teu sentimento, estou falando de medos, eu estou falando de desejos, de anseio. E isso, quando começa a dominar a sua carne, ela faz o teu corpo se afastar de pessoas, se afastar da igreja, se afastar de Deus. E é nessa hora que o teu espírito precisa estar forte, para ele olhar para aquilo que está tirando o teu controle, para olhar para aquilo que você vê que está fugindo do controle e dizer: aquieta a minha alma, Senhor. Só que você dizer para você, não vou cantar essa música não, fiquem tranquilos, mas é você dizer: confie em Deus. Normalmente num casamento, sempre tem um desesperado e tem um que parece que não está sabendo o que está fazendo. O desesperado olha para aquele que parece que não sabe o que está fazendo e fala: você não vai fazer nada. E aquele que parece que não sabe o que está fazendo está dizendo: eu não vou fazer não, agora eu vou esperar Deus fazer. Até aqui eu fiz com as minhas mãos, mas a partir de agora eu decidi confiar em Deus. Firmeza em permanecer debaixo de pressão. Isso vai passar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Não é hora de desistir, não. Quem mandou largar a rede? Não é hora de parar, não. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua
Pedro aparentemente desistiu, mas apesar da sua fraqueza, ele foi obediente. Eu não estou falando que você é forte, eu estou perguntando, você é obediente? Porque às vezes somos fortes para fugir e desobedientes para não ouvir. Mas se você for fraco e assumir dependência e for obediente a Deus para atender aquilo que Ele está falando, se Pedro tivesse virado as costas para Jesus, ele voltaria para casa com seu fracasso. Mas ele permaneceu firme e obediente àquilo que Deus estava falando. Perseverar não é desistir no meio do caminho, mas é continuar, mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato. É continuar, mesmo que você veja que aquele dia não aconteceu, mas no outro dia, na próxima hora, na próxima oportunidade, querido, quando você menos esperar, Deus vai te colocar de novo diante de uma oportunidade dizendo, você aprendeu como não fazer, agora eu estou te dando uma oportunidade de obedecer o que eu estou falando e fazer certo de novo. José no Egito, ele experimentou traição, injustiça e prisão, só que a diferença é que ele permaneceu firme. José, ele permaneceu firme até o final. A sua família traiu, o primeiro empregador dele traiu, ele foi lançado numa prisão, mas ainda assim permaneceu firme, e Deus colocou José num lugar de honra. Toda vez que você persevera, mesmo sem ver resultados, Deus está construindo em você resistência espiritual. À medida que você vai crescendo no seu dia a dia, a gente vê que as mães hoje estão mais medrosas que as mães antigamente, né? A sua mãe, eu tenho certeza que ela não teve tantos cuidados com você como as mães de hoje em dia estão tendo. Uma vez um parente chegou para minha sogra e falou, você pode ficar com meu filho aqui um pouquinho? Pensa naquela criança engomadinha, arrumadinha, bonitinha, aquela, não botava nem o pé na grama. Eu volto no final do dia para buscar. A mãe virou as costas, minha sogra pegou aquele menino, tira esse sapato, tira essa camisa, tira esse short, ficou só de cuequinha, jogou naquele monturo de areia. Eu vou te ensinar um negócio. Mãe, tem que pegar anticorpo. A gente aprende que nos primeiros momentos tem que ter esse cuidado. Lógico que tem que ter esse cuidado. Mas até quando? Até quando você vai privar o seu filho de ter experiências? Até quando você vai privar, não estou falando de bebê, até quando você vai privar o seu discípulo de aprender, mesmo que seja errando? Perguntaram para mim uma vez, pastor, como é que você faz para escolher um líder de célula? Eu falei, eu escolho alguém voluntário, que seja temente a Deus, e dou a ele a oportunidade de errar. Mas pastor, como é que você coloca um líder para errar? Quando ele erra a primeira vez, ele volta, e quem está cuidando dele diz, você aprendeu o que não deve fazer? Aprendi, vai lá e faz o certo. Vai lá e faz o certo. Sabe, permanecer firme, perseverar, é construindo os pilares da sua vida, dia após dia. Deus vai moldando você numa resistência espiritual absurda. Eu tenho dito uma frase para as mulheres, para algumas mulheres, agora eu vou poder dizer para todas vocês que estão aqui hoje. Marido, olha para tua esposa e fala assim, Deus te fez princesa. Estou te dando uma moralzinha aí. Fala assim, você merece rosas, buquê, grande, com bombom. Está dizendo aí? Disse não, Ana? Disse? Disse aí? Fala para ele, eu vou cobrar, hein? Alguma mulher não ouviu? Eu vou acender a luz para ter a oportunidade de falar assim na frente de todo mundo.
É bom ou não é ser presenteada com isso? É ou não é? Janaína não gosta de flor. Merece orquídeas. Jazz. Não é uma, não é orquídea. Eu estou dizendo isso para você, porque quando você ganha flores, como é que você, mulher, fica? Tão paparicada, tão mimada, tão chonada. Mulher, olha para mim. No reino espiritual, não é assim. O inimigo vai querer te dar flores, só para dizer para você que você não sabe lutar, para você ficar encantada com o que ele está te oferecendo. E para algumas mulheres nos últimos dias eu estou dizendo: é hora de você largar o buquê de lado e pegar a espada. É hora de você botar o buquê num lugar bonito em cima da mesa, desembanhar a tua espada e falar: aqui não, Satanás. Na minha casa não, os meus filhos, o meu marido, a minha herança, quem deu foi o Senhor. E na minha casa você não vai fazer gracinha. É hora de você se posicionar diante a tantas adversidades que estão vindo contra você. Não é hora mais de chorar, mas é hora de se levantar em nome do Senhor. Deus está criando em você uma casca. Deus está forjando em você uma couraça, uma segunda pele que vai te proteger no dia mau. Perseverar é isso. Eu fui atingido, mas não fui derrotado. Um dardo me atingiu, mas não vai me matar. Ninguém mata aquele que Deus deu vida. É se colocar de pé. Isso é perseverar. Isso é estar firme. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua. Você crê nisso? Olha que oração bonita. Não há doença, só para você que entendeu, quer tirar a espada e falar: eu vou guerrear em nome do Senhor. que fiquem de pé diante. Cadê as mulheres? E a tempestade Isso! se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Deus precisa de uma pessoa que decida confiar nele, que decida acreditar nele, que decida se levantar em nome dele. Tudo De alguém, uma pessoa que decida agora levantar e orar pela sua casa. Alguém que decida chegar assim, botar a mão sobre a cabeça do seu marido e falar assim: ó, eu vou te cobrir de oração, porque eu sei que você está precisando. Você está sendo perseguido no seu trabalho, o inferno está tentando tirar você daqui de casa, mas eu estou orando pela tua vida. Eu acho que você ainda não entendeu. Será que tem alguém aqui nesta noite que vai decidir orar pela tua casa agora? mais alto nome não. Bota a mão na cabeça desse abençoado aí e diz assim: diz o Senhor, Ele me levantou como uma porta do céu dentro da nossa casa. Isso! Tchau, aquela baixorama. Inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Isso! Tudo, Profetiza, 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 profetiza. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Confiamos em Ti, Senhor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não
não seremos abalados. Sim, sim, Senhor. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus. Sim, Jesus. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. A mulher de Provérbios 31, todo mundo aqui conhece como mulher sábia. Mas a tradução original diz mulher viril. Virilidade vem do homem. Mas está dizendo mulher que decidiu lutar. Mulher que decidiu se posicionar. Essa mulher está dizendo para o marido: você pode cuidar das coisas lá de fora. Fica tranquilo, porque aqui dentro tem alguém que está orando pela tua vida, está orando pela nossa casa, está orando pelos nossos filhos. Alguém que se posicionou aqui na terra, porque os céus estão se movimentando sobre a nossa casa. Sabe, é tão gostoso quando a gente começa a ter experiências disso. É tão gostoso quando você ora por uma vez e o milagre acontece. Alguém aqui já foi confrontado na sua fé, que você disse: não tenho o que fazer, só me resta... E você orou, e o céu abriu. Alguém já viveu isso? Te pergunto, quando vier a tribulação de novo, você vai esperar chegar no só me resta? Porque quando você diz só me resta, fala que é a última coisa que você faz. Orar e confiar nunca é a última coisa. É sempre a primeira coisa que você deve fazer. Quando eu estou falando isso para você, é porque o texto que nós lemos, ele está dizendo que a perseverança produz experiência. E a experiência significa caráter aprovado. Pode passar para o próximo slide. A experiência, caráter aprovado. Quando nós falamos de experiência aqui, de repente você fala de experimentar, provar. Mas não é um provar para descobrir o sabor. É um provar para descobrir se é verdadeiro ou falso. Essa experiência que está lhe dando ali, que está falando o texto, é você poder ter o privilégio de testar e aprovar. Eu trabalhei na área de controle de qualidade no estaleiro por alguns anos. E lá nós conseguimos ver um processo que, de repente, o soldador que está no campo fazendo o seu trabalho, vai dizer: por que esse cara está aqui desse jeito, inspecionando aquilo que eu fiz? Eu fiz certo. Só que antes de você fazer certo, alguém num laboratório pegou uma peça de aço, naquelas condições que você está fazendo ali, soldou com determinado produto e falou: tá soldado? Tá. Tem alguma trinca? Não. Passou no raio-x? Eu estou falando assim porque é a linguagem que seu marido conhece aqui de dentro, tá? Passou no raio-x? Passou. Passou no ultrassom? Passou. Passou na partícula magnética, líquido penetrante? Passou em tudo. Será que está bom? Faltam ainda alguns testes de laboratório. No laboratório, aquela peça, ela é presa nas duas laterais dela e tem um processo de dobramento. Eles começam a dobrar aquele material para ver a que pressão aquele material vai romper. Eles têm um processo de tração, onde eles começam a puxar aquela peça de aço e ver com quantas toneladas aquela peça vai romper. Aí eles dizem: essa peça só suporta tantas toneladas. E eles sabem exatamente qual peça vai em que lugar, porque eles sabem que aquele peso vai aguentar. Pensando nisso, a Bíblia diz que eu e você, a gente não vai passar por tribulação, provação, que a gente não possa. Quando ele fala isso, quer dizer que você já foi testado antes. Você já foi provado antes. Você já foi colocado à prova antes. Sabe uma coisa que acontece? Quando você vem para a igreja, quando você vem para Cristo, você larga as velhas coisas, amém? Amém? A única coisa velha que vai ficar do seu lado
É aquele Peugeot que tu não vendeu, que não vai vender mesmo. Porque a tua esposa vai ficar novinha. Até o final, você vai investir na vida dela. Haja botox. Posso ouvir um glória a Deus das mulheres? Fala assim: Senhor, provê no meu marido. Vocês gostam, né? Quando você vem para a igreja, você vem para viver uma vida nova. As coisas velhas não fazem mais parte da sua vida. Mas você já prestou atenção que parece que Satanás sabe exatamente como te fazer voltar? Sabe ou não sabe? E ele vai preparar um banquete para você. Ele vai colocar na tua frente uma oportunidade de voltar ao velho costume. Se o teu caráter não estiver aprovado em Deus, o que acontece contigo? Você volta à velha prática. Só que o gostoso é quando você vê a tribulação, a prova, vê aquele processo todo na sua frente, a tentação toda na sua frente, e você vai olhar e vai dizer: não me enche os olhos, é da velha vida. O que eu tenho na nova vida hoje é superior a qualquer banquete que o inferno possa me propor. Você começa a olhar aquilo de verdade que tem valor na sua vida, e você vai dizer: o meu caráter foi provado e aprovado. Você vai ler na Bíblia um texto que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus pronto. Procura apresentar-te a Deus como alguém que foi tentado, venceu a tentação e hoje se encontra de cabeça erguida dizendo: eu venci aquilo que competia a mim vencer, porque a morte e o inferno, quem venceu foi o Senhor. Você vai vencer as tribulações, as tentações que são colocadas na sua frente. Paulo diz que perseverança, ela nasce, e da perseverança nasce a experiência. A gente faz tanto, que a gente aprendeu a fazer. É ou não é verdade? A gente faz tanto, que aquilo virou para a gente uma prática. Eu ouço hoje o nosso ministério de adoração cantando. É bênção demais, né, gente? Mas eu lembro do começo. Eu lembro dos primeiros dias. Eu ouvia e falava: Senhor. Mas a gente estava aqui perseverante, orando. E hoje nós podemos adorar ao Senhor. E a gente ouve e fala: Senhor, cara, que coisa gostosa quando a gente vê alguém que sabe cantar bem, alguém que entendeu o seu lugar, alguém que entendeu o que Deus está fazendo. Mas se você acha que começou assim, não começou assim não. Você tem noção? Hoje eu falo aqui quase que 1 hora. Quando eu falo quase, é de 1 hora para mais um pouquinho. Aí brigam comigo, eu vou reduzir para 1 hora. Vou tentar ser mais breve hoje. Tem ceia. Jesus, converte aquele relógio, Senhor. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui pregar. Eu não tinha palavra. E eu achava que 10 minutos era muito tempo. Mas a gente vai pregando, perseverando. Quem recebe os meus esboços para fazer hoje a mensagem, deve lembrar, talvez tenha visto os primeiros que eu fazia. Tinha tanto erro de português, tinha tanta colocação que eu olhava assim e falava assim: não dá para encher aqui, não dá para... E hoje em dia eu até falo: pastor, dá para se dividir em 2 a mensagem, senão fica muito grande para fazer. Agora isso não acontece. Eu estou falando isso para você porque a tua vida, eu disse que é um processo, e processos se tornam mais confortáveis quando a gente aprende com eles. Porque permanecer firme, perseverar, nos dá experiências.
Tem uma frase que eu falo aqui e eu vou falar sempre. Que aquele que fez uma vez, ele pode fazer quantas for necessário, é poderoso para fazer de novo. Sabe por que eu digo isso? Porque eu já vivi. Quando a situação está crítica, e a gente olha, não tem de onde tirar, a gente tira do joelho, porque a gente sabe que o céu vai sempre se abrir. Quando o médico diz não tem jeito, a gente aprendeu que quando o céu decide falar, a terra precisa se calar. Quando você olha uma condição assim e fala, pastor, já está tudo no chão, que bom, porque Deus não faz obra. A obra dele, entenda, Deus não vai fazer um puxadinho na tua vida. Se aquilo que você construiu, você vai dizer para Deus, você pode aprovar minha planta? Ele vai dizer, não foi eu que desenhei. É melhor jogar tudo no chão e começar tudo de novo, porque eu que sei que pensamentos tenho a teu respeito. Sou eu que sei como a tua casa vai estar. Sou eu que sei como a tua família vai estar. Você precisa confiar em mim quando eu começo a desmoronar tudo. Rompendo em fé, minha vida se revestirá no teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Hoje, quando eu vejo Deus desmoronando os rabiscos que eu fiz, eu entendo que Ele tem um desenho muito melhor que o meu. Quando eu vejo hoje na minha vida alguma coisa ruindo, eu posso perceber que aquilo que está caindo foi eu que edifiquei sem a aprovação dEle. Então tem horas que Deus vai jogar por terra aquilo que não faz parte do próximo momento na sua vida. Quando nós entendemos que da perseverança nasce a experiência, do grego dokimé, significa provação superada. Eu repeti para você, experiência ela é adquirida com provação superada. Quem aqui já venceu uma provação, diga glória a Deus. Se você já venceu essa, é inaceitável que você caia no mesmo lugar. Se você já venceu uma vez a esta provação, é inaceitável que você volte ao mesmo vômito. Experiência vem de caráter aprovado, qualidade comprovada, autenticidade após teste. Sabe por que Deus permite provação na sua vida? Ele quer que você passe, para que quando Satanás aparecer, ele vai dizer, viste meu servo Jó? Deus quer se orgulhar dos filhos que Ele tem. Acho que você não entendeu. Quando você é provado e aprovado, são os céus olhando para você e dizendo, meu filho aprendeu, está cada dia mais parecido comigo. Algo nele está sendo transformado, algo nele está sendo mudado, algo nele está sendo transformado. Autenticidade após teste. Você se orgulha do cristão que você é? Que isso, pastor? Orgulho é pecado. Eu falei, para de palhaçada, você está entendendo o que eu estou falando? Você se orgulha do cristão que você é? Você se diz cristão por quê? Porque fala de Cristo ou porque você imita Cristo? Não, nós somos cristãos pelo censo do IBGE. Cuidado, porque se você diz ser, hora dessa o Espírito Santo vai chegar perto de você e vai falar assim, ó, e aí? Vamos para o fogo?
E aí? Vamos para a prova? Está pronto para ser testado? É como um metal que passa pelo fogo e sai purificado. Isso aqui é ouro. O ouro, ele nasce ouro, entre aspas. Ele é colocado, concebido na pureza dele. Ele é contaminado por aquilo que está à sua volta. Quando nós entregamos a nossa vida, nós temos em Cristo um novo nascimento, amém? Só que muitas vezes somos contaminados ainda pela velha vida, ou pelo ambiente que a gente está inserido. E são nessas horas que Deus tem um jeitinho tão especial de fazer você ser purificado. Eu conversava essa semana com um amigo, que também é minha ovelha. E eu dizia para ele o seguinte: você já prestou atenção? Por que Deus te coloca sempre na mesma prova? Alguém aqui já está há mais de 5 anos na mesma prova? Alguém já experimentou isso? Seja sincero. Talvez você não levante a mão que fale: eu vou levantar a mão nada, vou passar vergonha. Eu não estou falando que você não venceu, não. Na mesma prova você venceu. Tem alguém aqui que está mais de 5 anos assim, vira e mexe, aparece ali: pastor, quando eu acho que vai dar certo, o pneu do carro fura. Quando eu acho que esse mês vai sobrar dinheiro, acaba o gás. Quando eu acho que esse mês, que essas férias eu vou viajar, o filho fica doente. Falei a língua de alguém? Diga amém. Eu sei disso, acontece comigo também. Mas às vezes quando você passa várias vezes pelo mesmo processo, pode ser que Deus não esteja dizendo para você: eu estou reprovando. Pode ser que Deus esteja dizendo para você: eu quero te direcionar. Eu quero trazer você para outro nível, para outro lugar, para outra experiência, para um outro momento. Purificado, entrego o que sou a ti. Senhor, eis-me aqui, pelo fogo quero ser provado. Purificado, entrego o que sou a ti. Senhor, eis-me aqui. Sabe, a gente faz 30 anos de casado ano que vem. 30 anos. E se você me perguntar: pastor, foram 30 anos de mar de rosa? Foi. A gente abraçava aquela parte do espinho, mas também tinha rosa, tinha cheiro. Eu sei o que é ficar desempregado, chegar em casa e não ter dinheiro para colocar comida em cima da mesa. Eu sei o que é ter 2 contas de luz para pagar e você está orando: Senhor, que o cara erre o endereço, que o cara erre o endereço. E a esposa ligar e falou: cortar a luz. E agora? Eu sei o que é você ferir alguém sem você saber que estava ferindo, mas a outra pessoa sabia muito bem porque estava chorando. E depois ter que se assentar e ela vai dizer para você: você magoou meu coração. Eu sei o que é você ter que se isolar num canto para gritar sozinho, por não saber o que fazer para dar certo. Eu estou dizendo isso para você porque quando eu recebo pessoas hoje no meu gabinete para falar: pastor, a minha família não tem mais jeito. Eu olho para minha casa, eu olho para as lutas que eu venci, eu olho para os dias que eu chorei, mas confiei, eu olho para as vezes que eu orei, mas jejuei, e Deus me deu a vitória. Eu olho para a pessoa e falo: confia no Senhor, não é o fim, não acabou não, tem jeito. Tua mão me sustentou, digo a minha alma: espera, confia. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Eu louvarei quando eu chorar.
Eu sei o que é ouvir de uma filha, de um filho: não quero mais nada com a igreja. Eu ouvi isso da minha filha. Eu pastoreava uma igreja lá em Mambucaba, eu ouvi isso dela. Eu cheguei em casa e comecei a falar: Senhor, por quê? Eu me dedico tanto, eu me entrego tanto e estou perdendo a minha casa, estou perdendo a minha filha. Mas eu fui num culto um dia, e o Senhor falou comigo de um jeito tão gostoso. Ele disse para mim assim: você não entregou ela para mim no altar quando ela tinha 8 dias? Sim. Como é que você consegue perder uma coisa que não está mais na tua mão? Eu falei: Senhor, obrigado, porque ela está segura na tua mão. Hoje a minha filha caminha comigo de um jeito maravilhoso. Eu não disse isso para ela, ela está por aí em algum lugar, mas eu tenho muito orgulho de dizer o que eu vou dizer. Meu sonho era que a minha filha se interessasse pelo chamado. Ela tem um chamado lindo na área que Deus direcionar ela. E a gente conversava de tantas outras coisas. Nós fomos para o Rio semana passada. A mãe dela foi atrás lendo um livro, e foi eu e ela no banco da frente discutindo grego, lá de Gálatas, sobre algumas palavras. E eu cheguei assim: cara, que delícia, eu estou conversando sobre teologia com a minha filha. Eu estava ali no banco do carona, me segurando para não chorar, mas depois sozinho eu fui chorar, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque ela sempre esteve na sua mão. Querido, eu sei o que é viver o que você está vivendo. Pastor, os meus filhos não estão na igreja, os meus filhos estão no mundo. Querido, os seus filhos foram entregues no altar, eles estão na mão de Deus, e Deus é poderoso para trazer de volta. Eu provei e vi da graça e da tua bondade. Não existe nada mais do que eu mereço, que Deus não seja capaz de fazer. pois eu sei quem Você está olhando para o que você está vivendo e está dizendo: pastor, não tem mais jeito, e aqui não vou parar. pastor, ruiu, pastor, acabou. É pela fé, Querido, o que Deus está dizendo é diferente do que a tua boca está dizendo. pra trás não vou. O Senhor está dizendo para você que esse não é o teu fim. Esse não é meu fim. Não é. Esse não é meu. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pastor, eu não tenho forças para lutar contra isso. Vai na força do Senhor, não é a tua força. Não é meu. Persevere e mantenha-se firme. Isso vai passar. Não acabou minha história. Esse não é teu. Diga para quem está do seu lado: esse não é o teu fim. Disseram que acabou, né? Esse não é meu. Disseram que não tem cura, que não tem mais jeito. Não acabou sua história. Esse não é meu. Esse não é meu fim. Repete assim comigo, ó. Essa minha luta. Não, só se você confia de verdade. Essa minha luta vai virar testemunho. Sabe, esse processo de caráter aprovado, de experiência, de ser experimentado, é como um metal que passa pelo fogo e sai dali purificado. Esse fogo, essa prova, não é para depreciar você, mas para mostrar para você qual é o teu real valor. De verdade. Ou seja, da perseverança nasce um crente maduro. Eu não estou falando que está com roupa de crente.
A perseverança que você tem no meio da luta que você está passando vai te gerar a experiência de tornar você um crente maduro. Um crente que vai aprender a se comportar de outro jeito. Eu quero ler dois textos, um texto bíblico só com você. Tiago 1,12. Projeta lá, por favor. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa não vem antes da prova. Se você não está sendo provado e nem foi provado, fica tranquilo, vai chegar a tua hora. E se você está no processo de provação, vou dizer uma coisa para você, vai acabar, vai passar. E ao final de tudo, a Bíblia diz que ser fiel até e dar-te a coroa da vida. Antes de ser pastor, eu passei muitas das lutas que vocês estão vivendo hoje aqui. Eu tenho uma alegria imensa quando eu vejo a minha esposa aqui no altar. Janaína é do tipo que ela não gosta de holofote. Ela gosta do quarto fechado. Ela gosta do momento dela com Deus. E eu louvo a Deus por isso. Estou dizendo isso para você, porque a mulher que você tem, ela tem um chamado incrível. Pode ser que ela não apareça ou se comporte como você queria, mas ela não tem que se comportar como você quer. Ela tem que se comportar como Deus a fez. E eu entendi isso na vida da minha esposa. Há um tempo atrás eu perguntava a Deus, por quê? Foram 15 anos de síndrome do pânico, né, filha? Foram 15 anos sofrendo depressão, síndrome do pânico. E eu falava, se o Senhor tem uma obra na minha vida, por que que na minha casa? Foi quando Deus me deu a igreja. Deus libertou minha esposa. Quando eu disse sim, Ele disse, é agora. Ela não estava esquecida, eu só estava cuidando dela. E quando Deus curou o coração dela, curou a mente dela, Deus me deu uma mulher que não carrega buquê, mas que carrega uma espada do lado. E que ora. Sabe, eu me alegro com tudo isso, porque eu já vi muita gente parar por muito menos. Eu já vi muita gente desistir por muito menos. Eu não tenho mais esperança que Deus tenha um chamado na minha vida. Eu não tenho mais esperança que Deus me chamou para o ministério pastoral. Porque caminhar sozinho, querido, você não está caminhando sozinho. O Senhor está dizendo, eu quero ver até que ponto você suporta crer na palavra que eu liberei sobre você. Quem falou para você foi homem ou foi Deus? Quem te chamou foi homem ou foi Deus? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Eu preciso confiar naquilo que Deus está fazendo. A experiência que você adquire hoje será o teu testemunho e a base da sua fé para as batalhas de amanhã. Davi, antes de enfrentar Golias, ele tinha prática com urso e com leão. Fique tranquilo, o que você está lutando hoje ainda não é Golias. O que você está lutando hoje, Deus está dando a oportunidade de treinar com esse desafio de hoje. Deus está te dando a oportunidade de dizer, eu não vou fugir desse desafio, eu vou enfrentar de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque depois de você ser provado e ter experiência, o que vai restar em você é a esperança. E que esperança é essa? É uma confiança inabalável. O Deus que é poderoso pode fazer tudo o que Ele quer. A palavra esperança vem do grego elpis, que significa expectativa confiante e segura. Olha que delícia, gente. É uma expectativa confiante e segura no futuro prometido por Deus. Essa esperança que o texto está dizendo é você poder confiar naquilo que Deus prometeu. E é tão gostoso quando você começa a adquirir essa experiência de confiar cegamente, porque
Todas as vezes que você vai dormir, você fica preocupado: será que o sol vai nascer amanhã? Alguém fica preocupado com isso? Será que o sol... A gente está preocupado se vai chover, né? Mas o sol vai estar lá. Você está preocupado? Por que você não está preocupado? Porque ele vai nascer. E eu tenho paz com isso. Ele vai nascer. Quando você chega em casa agora, é a tua sala, você entra pela porta da sala, a luz está apagada. Você abre a porta, a primeira coisa que você faz é o quê? Tem gente que é moderno que fala: Alexa, liga a luz, né? Mas não, você chega em casa, mete a mão na tomada e entra. Porque quando você mete a mão na tomada, você tem uma certeza. E qual a certeza? A luz vai acender. Sabe, a esperança é uma certeza. Se você botar teu filhote aqui em cima e falar para ele: pula que o papai vai te segurar, ele fica ou ele pula? Por que ele pula na hora? Porque ele confia no pai. E se ele não pulasse, como é que ficaria o seu coração? Qual o sentimento que geraria no seu coração? O meu filho acha que eu não tenho capacidade de sustentar ele num momento difícil. É confiar, porque foi Deus que prometeu. Sabe, essa certeza, ela está fundamentada no caráter de Deus. E o caráter de Deus é 100%, é plenamente aprovado. Deus não muda. Ele não é igual ao homem que você conhece, que promete e não faz. Essa esperança vem da certeza de estar com Ele. Eu digo isso porque no meu coração, no teu coração, no coração de todo cristão, tem que ter esperança acerca daquilo que Deus prometeu. Se você morrer agora, para onde você vai? Só 3, a gente se encontra lá então. Se você partir agora, para onde que você vai? Por quê? Por quê? Não, sério, eu preciso de um crente que me diga por quê. Ele prometeu. Se fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar, está pronto. Você confia nisso? A tua fé é suficiente para dizer que, mesmo após a morte, você tem vida eterna? Talvez você esteja aqui ouvindo essa mensagem e você está dizendo: eu não tenho certeza para onde eu vou. Eu não sei o que acontece comigo depois que eu morrer. Se não me engano, João 14 diz: na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar um lugar. Mas ele diz: ele já tem, não preciso preparar nada, já tem. Ele só precisa de alguém que creia, de alguém que deseje, de alguém que espere, de alguém que confie. Da experiência nasce a esperança, não nasce um talvez. Se aquilo que você tem é talvez, não é esperança. Ah, pastor, mas eu não tenho certeza se eu vou para o céu. Querido, não ter certeza é talvez. Eu vou para lá, não porque eu mereço, mas porque Ele prometeu. Às vezes você acha que o teu futuro é porque você merece. Sabe o que você merece? A Bíblia diz que Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer. Nós não merecemos o céu. Mas quando Jesus veio a essa terra, Ele disse para mim e para você: eu paguei um alto preço por tua causa. Eu abri um caminho para a eternidade. Eu sou esse caminho e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A gente tem pregado aqui na igreja de um jeito muito simples e fácil para você entender. Jesus, quando Ele veio a este mundo, Ele veio como primeiro.
como unigênito de Deus. E o que é unigênito? Único filho. Mas quando ele morre, vai para a cruz, ressuscita e sobe aos céus, ele subiu como primogênito. O que é primogênito? Primeiro de muitos filhos. Em João 1 diz que a todos quanto receberam a Jesus, Deus lhe deu o direito de ser feito filho de Deus. Eu quero dizer para você que não dá para ser feito filho, não dá para ir para o céu, se não for por intermédio de Jesus. É a fé que eu carrego, é a fé que a gente prega, é a fé que a gente vive. Vocês entenderam até aí? Seu filho consegue fazer churrasco sozinho já, Moca? Se conseguir, me chama que eu quero provar. Mas ele consegue? Mas ele vai aprender? Por quê? Porque você vai ensinar. De repente você está diante de Deus e você está dizendo: Deus, eu não sei fazer isso ainda. E o Senhor fica tranquilo, você é meu filho? Eu vou te ensinar. Eu vou gerar tribulação. A tribulação vai provocar em você uma perseverança. E a perseverança vai te tornar alguém experiente. E essa experiência vai gerar em você esperança de que vai dar certo. Porque quem te ensinou não foi homem, quem te ensinou foi eu. Quem te conduziu foi eu. Quem te prometeu foi eu. Sabe, é uma certeza fundamentada. São resultados de uma vida que observa o quanto Deus já fez. Para aí onde você está agora. Olha para o teu choro de hoje. Olha para o teu sofrimento de hoje. Encontrou? Olha para frente não. Olha para trás. Quantas vezes Deus já fez na sua vida? Quantas vezes Deus operou um milagre na sua vida? Se você já viveu um milagre, lembrou dele agora, à medida que você, por cada milagre que você for lembrando, eu queria que você desse um glória a Deus. Eu estou dizendo de glorificar a Deus por aquilo que você já venceu com Ele. Aí eu te pergunto, Deus mudou? Mudou? Então por que você ainda está se dando como derrotado na luta presente que você está vivendo? Você não aprendeu como é que faz? Será que você esqueceu como é que você vence? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu estou falando de poder bélico, de coisas humanas. Mas e nós? Nós faremos menção do nome do Senhor. Essa eu queria pedir. É assim que eu luto minhas guerras. Como é que você luta a sua batalha? Assim que eu luto minhas guerras. Como é que você luta? Desaprendeu? Assim que eu luto minhas guerras. Com cara de vencido? Prostrado? Assim que eu luto minhas Frustrado? guerras. Envergonhado? Assim que eu luto Postando no Instagram lá, dizendo: ai, eu luta que eu tô, para que alguém tenha misericórdia de você. assim que eu luto minhas É assim que você vai vencer. As pessoas estão dizendo de você: não é crente, cercado, mas sou guardado por ti. não é crente, por que está desse jeito? É assim que é ser crente, chorando desse jeito. Ei! Parece que estou cercado. Sou guardado por Só ti. parece. Parece que estou cercado, mas sou É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto. minhas guerras. Assim que eu luto minhas Ei! guerras. Dá uma olhadinha pra quem tá do seu lado e vê se ele tem cara de derrotado. Assim que eu luto
Fala assim, só parece, mas não é não. Parece. Parece que estou cercado. Eu sei em quem tenho crido. Parece que estou cercado, mas sou Eu decidi confiar no Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você não vai fazer nada. As pessoas estão olhando para você e vão dizer, reage. Eu falei, sabe quando eu reajo? É quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta. Porque a gente ouviu no carro hoje, quando eu fecho a minha porta, o céu se abre. Querido, para de se lastimar nas redes sociais. Entra no teu quarto, no teu secreto, fecha a tua porta, porque o teu Deus que te vê no secreto, Ele está doido para abrir o céu sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua família. Assim que eu luto minha. Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Quem já experimentou a fidelidade de Deus, tem esperança para viver e enfrentar qualquer futuro. Quem já experimentou a fidelidade de Deus, tem esperança para enfrentar qualquer futuro. Traga à memória aquilo que te dá. Dá um microfone aqui. Tem alguém aqui que achou que um dia não ia dar, não ia vencer, mas venceu? 1 minuto para você. Tem alguém que quer testemunhar? Pastor, todo mundo falava que não tinha jeito. Todo mundo dizia que não ia dar certo. Mas Deus foi lá e mudou tudo. Algum corajoso quer vir aqui para falar? Vocês estão acanhados hoje? Ai, pastor, a igreja está muito cheia, Santa Ceia, né? Sabe o que significa testemunhar? É trazer para o ambiente aquilo que um dia foi. Eu vou numa conferência, quarta-feira agora, que na última conferência que eu participei com esse grupo americano, o pastor falava o seguinte: enquanto eu testemunhar aqui, milagres vão acontecer aí. Ele deu 3 testemunhos, foram 178 pessoas curadas. Eu estou dizendo para você que quando a gente testemunha, a gente traz para o presente a glória que um dia foi. A gente está dizendo, o Deus que fez uma vez, está fazendo agora. Eu vou dar para você que está passando um problema absurdo. Você vai se lembrar daquilo que um dia foi. E você vai dizer, Deus fez uma vez. Tem alguém? Graça e paz, igreja. Boa noite. Então, primeira coisa que eu vou falar é que eu já declarava para mim mesmo
que eu não tinha mais jeito, assim, que eu não tinha um futuro. Aí, como foi o lance da semente, né? Foi plantada, foi minha esposa, tá ali a Priscila. Na frente da Priscila tá o Daniel, que é meu pai na fé. Ali tá minha sogra, Gabriel, Eliane, a Mel visitando aí, a Laís lá atrás e o Léo, tudo da nossa família. E também passei por uma situação que foi antes de ontem. O pessoal que subiu aqui em cima hoje, era para eu estar junto. Só que eu passei por uma situação, né, em que eu não consegui ver esperança. Confesso que eu fiquei frustrado assim, achando que ia receber algum tipo de ajuda e tal, mas Deus não permitiu, porque o assunto foi resolvido de ontem para hoje, né, amor? Está resolvido, ou seja, isso é uma parte da minha história inteira que eu tenho aqui na Reino, né? Tem bastante história, muita gente que eu amo aqui, aprendi a amar, e me sinto muito amado aqui também. E eu sou grato por isso. Sou grato a Deus por isso. Amém? Te amo. Eu também te amo. Eu já compartilhei com o William algumas situações onde eu ajudei ele algumas vezes. Mas quando ele me procurou dessa vez, o Senhor falou comigo: não ajuda. Eu conversei com ele. E ele chegou assim: pastor, me perdoa por ter te procurado nessa situação. Mas quando ele fala isso, que a situação foi resolvida, que Deus não deixou ninguém fazer, porque Deus queria fazer. Tem horas na minha vida, na sua vida, que Deus vai dizer para você: para de contar com homens, você só precisa de mim. Para de contar com pessoas, para de esperar em pessoas aquilo que só eu posso fazer. Tem mais uma pessoa que deseja 1 minuto. Quer falar? Vem cá. Eu não te conheço, vou dar um microfone mesmo sem te conhecer. Meu nome é Felipe. Tudo bem? Tudo bom? A paz do Altíssimo. Tudo bem? Há 10 anos atrás, uma irmãzinha do coque de uma igreja pequenininha, lá do Rio de Janeiro, me revelou que um anjo apontava para a parede e estava escrito faculdade. Sendo que eu achei que fosse rápido a faculdade para passar. Sendo que no meu quarto eu aprendi a ter uma intimidade com Deus diferente. E aí eu sonhei que eu entrava dentro de uma caverna. E um homem, no fundo daquela caverna, todo de branco, com uma couraça de ouro, ele brilhava e sumia, em direções opostas. Eu ia, a caverna ia se estreitando. E aquele homem brilhava e sumia. E eu ia abaixando, ao ponto de eu ficar só deitado assim, olhando assim para ele, e ele passando naquela caverna. E a caverna, quando ele ia saindo, eu esticava a mão e ele olhava para trás. Mas só que eu não via o seu rosto. Mas eu sabia que ele estava rindo. Ele me pegava pela mão e me subia. E eu estava no meio de um monte, onde tinha muitas e muitas árvores. Ao ponto dele eu olhar para a esquerda, ele está em cima de outra pedra, assim como você está, e eu ver ele gigantesco. E ele falava: foi ali onde eu disse de come garasada putequada tunesata tequetu. Ah, meu Deus do céu. E aí, para finalizar, que o Eterno tem para si os seus segredos, depois de 10 anos, ano passado, eu cheguei para Deus e falei: não quero mais, tá muito difícil isso. E ele falou, me pegou pela mão, no fundo de uma igreja que eu não conhecia, me levou, e o pastor foi marchando comigo, me levou no meio de um púlpito e falou assim: homem, você não conversa comigo, você discute comigo em pensamento. E falou: você não precisa de nada não,
Você só precisa disso aqui, essa Bíblia que está na minha mão. E para onde eu vou, eu levo ela como prova. E hoje eu passei para a Faculdade de Medicina da Estácio. Eu já vivi inúmeros milagres. Estar aqui hoje é a prova viva que o Senhor existe e que Ele realmente faz milagres. Mas quando o pastor falou a primeira vez, eu falei assim, não, vou esperar ele chamar a segunda vez para eu contar. Há 6 anos atrás, 2019, eu e o meu esposo, ele estava terminando a faculdade e eu estava aguardando ele terminar a faculdade para a gente começar a nossa vida, né? A gente não vivia um namoro santo e era muito difícil isso pra gente, porque a gente não conseguia se firmar em nenhuma igreja, não porque também as pessoas julgavam a gente, mas porque a gente também se julgava, a gente não se perdoava. E aí, dia 19 de dezembro de 2019, a gente estava viajando com a minha sogra, ela sempre passeava com a gente, e aí a gente foi para um monte, um lugar separado lá no Guarujá. E eu falei assim, Luan, o Senhor pede para mim, para que a gente faça um voto com Ele, da gente não se tocar, porque meu sonho sempre foi casar dia 18 de dezembro, de qualquer ano, mas 18 de dezembro, porque eu conheci um casal que tinha 50 anos de casados e eles casaram nessa data. E eu falei assim, eu quero isso para mim. E aí, dia 19 de dezembro, eu sabia que daqui a um ano era a data que a gente ia casar. E terminava a faculdade, a gente já tinha afirmado que 18 de dezembro de 2020 a gente iria casar. E eu falei com ele, falei, Luan, o Senhor pede para que a gente não se toque mais, até o dia do nosso casamento. E aí começou a nossa luta. Porque além de não se tocar, eu era expulsa de casa inúmeras vezes. E o lugar que eu tinha de refúgio era a casa do meu namorado. E aí eu passei um ano, eu e ele, fazendo um voto com o Senhor. Quando foi em fevereiro, isso foi em dezembro, quando foi em fevereiro do outro ano, nós estávamos num culto, e o Senhor falou comigo, falou com uma pessoa para falar comigo sobre o meu casamento. E a gente já tinha determinado, a gente era desempregado, o estágio que eu fazia, eu pagava a faculdade, não dava para realmente guardar dinheiro nenhum. E aí, passando assim, naquele culto, o irmão foi e perguntou para mim assim, irmã, como é que estão os preparativos do casamento? Eu falei, irmão, vou casar no civil, vou embora morar no sul. E é assim, a gente vai casar no civil, somente no civil. E meu sonho sempre foi casar na igreja, porque na minha família ninguém casava na igreja. E aí o irmão falou assim, irmã, faz o seguinte, o Senhor pede para que você marque a data do seu casamento na igreja. Eu falei, não, mas eu já tenho a data. Aí ele falou assim, irmã, mas você tem a data para o civil, qual é a data da igreja? Aí eu falei, irmão, não tem condições de casar, não tem condições de ter casamento. Não tem, o Luan é desempregado, eu também, não tem como. A irmã Marta falou comigo, marca a data, irmã. E para te provar que é o Senhor que está falando com você, eu vou pagar todo o alimento do seu casamento, marca a data. Eu não acreditei. Quando foi no domingo, o irmão perguntou, irmã, já marcou a data? Porque eu estou vendo que o pastor está fechando as datas. Então vai fechar a sua data. Eu falei, irmão, é sério? Ele falou, irmã, marca a data. Irmãos, dia 18 de dezembro, eu estava casando no civil. Dia 19 eu casava com uma casa toda mobiliada, toda reformada. E casava também com todas as contas pagas. E desde então, o Senhor não tem deixado faltar nada. Hoje, graças a Deus, eu e meu esposo trabalhamos, ele tem um emprego de liderança que a gente orou muito. E hoje, eu acho que eu vi o maior milagre do Senhor acontecer. De manhã, meu esposo estava em casa, a gente comprou um carro agora, ele trancou a chave do carro dentro do carro. E eu sou muito explosiva. Naquele momento, a gente estava para sair, ele falou, caramba, tranquei o carro, Sâmara. Eu respirei, irmãos. Eu falei, Espírito Santo, tem misericórdia de mim, Tribulação, Senhor. já viu, né? Porque o Senhor me conhece, eu vou matar esse homem.
única coisa que eu fiz foi pegar a nossa bebê e falar: Lu, tá aqui seu celular. E subi para casa. Chegando em casa, eu liguei no YouTube. E a ministração que tinha era: como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Irmãos, 1 hora depois, estava o chaveiro do seguro abrindo o meu carro. Então, assim, hoje eu contei o milagre lá do meu casamento. Mas o milagre maior foi o Espírito Santo trabalhar em mim hoje, para controlar quem eu sou, lutar com a minha carne, que queria gritar com meu esposo naquele momento, e o Senhor não permitiu. Então, assim, a gente vê milagres lá de fazer grandes coisas, um casamento, uma casa, mas hoje a gente também vê um milagre de controlar o meu eu. E eu louvo o Senhor por isso. Tá? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Sabe, o processo de Deus é perfeito. Perseverança, experiência, esperança. Deus sabe o que está fazendo com você. Deus sabe o que está fazendo na tua casa. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Cada luta que você enfrenta hoje não é em vão, mas faz parte de um caminho que está te levando para uma fé mais madura e uma esperança mais firme. A conclusão que a gente chega hoje, depois desses 2 dias de mensagens, é que quando ele diz que a tribulação te leva, produz para você perseverança, Paulo está dizendo que ele perseverou até o fim. Quanto tempo você tem de vida? Você acha que essa luta é a última que você está enfrentando hoje? Mas aquele que foi fiel um dia é fiel para a eternidade. A perseverança, ela produz experiências. Seu caráter foi provado muitas vezes. Nasci num lar evangélico, sou cristão uma vida inteira. Eu olho para trás e eu lembro das vezes que eu errei, mas eu também lembro das vezes que eu fui provado e aprovado. E a experiência produz esperança. A sua fé foi fortalecida em cada vitória com Cristo. Sabe, eu não quero pastorear uma igreja que está atrelada a movimentos. Eu não quero pastorear uma igreja que precisa ser motivada. Porque quando a gente para de motivar, o que acontece com a igreja? Ela para. Mas eu quero pastorear uma igreja que ela seja inspirada. E a inspiração não precisa de motivação. Você vai olhar para quem te inspira e você vai dizer: eu vou fazer por isso. Eu vou fazer por causa dele. Eu vou fazer, ninguém precisa me mandar fazer. Eu não vou ler a Bíblia porque estão me obrigando a ler a Bíblia, eu quero ler. Eu não vou orar porque estão me mandando orar, eu quero orar. A gente está passando um relógio de oração que vai acontecer no final do mês aqui na igreja, 24 horas de oração. Aí tem gente que fala: ai pastor, a gente tem que orar meia hora. Eu gosto muito do encontro com Deus. Tem um relógio de oração que funciona no encontro com Deus, que é gostoso demais, que dá meia hora para algumas pessoas orarem, e você vê gente ali que já começou orando, deu meia hora e já está no chão babando, orando, chorando, já venceu o outro turno, vem o terceiro turno, quarto, e a pessoa não quer sair dali, porque descobriu que quando a gente ora, Deus responde. Ninguém precisa te mandar orar,
Porque você já tem essa vontade de orar. A maturidade na fé produz isso. Eu preciso dizer para a igreja: você tem que dizimar, você tem que entregar o seu dízimo. Eu preciso dizer para a igreja isso? Não, não preciso. Por que eu não preciso? Porque a gente sabe que oferta é o resultado de um coração agradecido que encontrou um motivo para. E você reconhece que aquilo que aconteceu foi Deus. E dízimo é fidelidade. Eu aprendi que quando eu entrego meu dízimo, eu estou semeando novamente. Eu estou dizendo: Senhor, eu tirei uma parte daquilo que o Senhor já me confiou, e eu estou plantando, porque eu sei que vai produzir 100 por 1. Sabe, eu não preciso dizer para você que você precisa frequentar uma célula. Não, eu tenho maturidade para isso, pastor. Eu sei que ir a uma célula é um lugar onde eu vou aprender, e eu também vou compartilhar para que o outro também aprenda. Tudo isso que você viveu foi um jeito que Deus promoveu de trazer você para perto e tornar você alguém maduro. Só que após passar tudo isso, após Paulo enfrentar prisão, ser condenado injustamente, enfrentar açoites, ver milagres, ser bem-vindo e ser mal-vindo em alguns lugares. Após fazer tudo isso, Paulo, ele escreve a epístola de Timóteo, se eu não me engano, foi uma das últimas de Paulo. Ele escreve em 2 Timóteo 1,12. Eu queria que você projetasse para mim. Depois de passar por tudo isso, na prisão, Paulo escreve uma carta como essa. 2 Timóteo 1,12. E por isso, eu estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo está dizendo: olha, já passei por tudo isso, só que eu sei em quem eu acredito. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é o quê? Para quê? Para guardar. Deus é poderoso para cuidar de você, meu querido. Deus é poderoso para cuidar da sua história. Deus é poderoso para salvar nesse dia. Paulo disse: olha, eu sei em quem tenho crido. Eu te pergunto, em quem você tem acreditado? Em quem você tem confiado? Hoje em dia virou uma moda de aparecer os ateus, que tem raiva de Deus. Eu te pergunto, peraí, se é ateu, por que tem raiva de alguma coisa que ele fala que não existe? Porque para mim um ateu é coisa de mal resolvido. Querido, onde é que você estava quando o céu foi criado? Onde é que você estava quando o firmamento foi criado? Aonde você estava, onde os limites dos oceanos foram estabelecidos por Deus? Quem é você para querer contender contra Deus? Pode ser que você não conheça como Ele é. Pode ser que você não saiba do amor que Deus tem por você e pela tua história. Pode ser que você tenha encontrado numa adversidade da vida um motivo para querer fugir de Deus. Só que aonde você fugir, aonde você for, Deus vai estar lá.